Olá, começa agora mais um Em Pauta aqui na TV Fevale. Nessa semana recebemos aqui no estúdio Fátima Daut, prefeita eleita de Novo Hamburgo pelo PSDB. Fátima ganhou a última eleição do dia 2 de outubro com 36.435 votos aqui na cidade, pouco mais de 3.000 votos à frente de Paulo Ritzel, ex-prefeito de Novo Hamburgo. Assim, ela superou ele e outros 5 candidatos, alcançando 2 feitos inéditos. É a primeira vez que uma mulher comanda o município e é também a primeira vez que o PSDB ocupa o cargo máximo aqui na cidade. Começamos então agora a nossa conversa aqui no Em Pauta com Fátima Daut. Em primeiro lugar, seja bem-vinda e parabéns pela eleição. Muito obrigada e que bom estar aqui novamente na TV Fevale. E também foi a primeira vez que eu concorri, né? Mais um feito. Eu nunca havia concorrido antes. Então, fico muito feliz com essa trajetória de campanha vitoriosa por um grande grupo, né? Quer dizer, não era um grande grupo, nós éramos um grupo pequeno, mas trabalhamos muito durante esse período de campanha. Então, muito feliz também em ter esse desafio pela frente, que é administrar uma cidade que eu tanto amo, a minha cidade, a cidade de Novo Hamburgo, a cidade em que eu cresci, me criei, tive meus filhos. Então, muito feliz com esse desafio. Aproveitando que comentaste isso agora, queria que falasse um pouco então da tua trajetória até concorrer a primeira vez por um cargo público. Para quem, de repente, ainda não conheça ou não conheça muito bem a tua trajetória, como é que é? Tu és aqui de Novo Hamburgo, tem essa ligação aí com as empresas, com a CI, eu queria que comentasse um pouco. Certo. Eu sempre trabalhei, sou de Novo Hamburgo, né? Na verdade, tem uma historinha que eu sempre repito, eu nasci em São Leopoldo, mas só atravessei o rio para nascer e voltei, porque naquela época foi necessário. E me criei na cidade de Novo Hamburgo, né? Então, vivo intensamente essa cidade e sempre fiz um trabalho comunitário, voluntário, comunitário. Eu sempre gostei muito de trabalhar de forma comunitária. Mantinha a minha empresa, eu sou arquiteta e urbanista de formação e gosto tanto de cidades que sou pós-graduada em gestão estratégica de cidades. Inclusive, meu trabalho de conclusão na faculdade, eu me formei em arquitetura e urbanismo na Unicinos em 93, e meu trabalho de conclusão foi a revitalização do Centro Histórico de Hamburgo Velho. Eu sempre tive esse olhar mais para a cidade, sempre gostei muito do tema. Depois, como empresária, eu tive um reconhecimento e atuei dentro da ACI, que é a Associação Comercial e Industrial de 3 cidades, Novo Hamburgo, Campo Bom e Estância Velha. Comecei como conselheira, depois fui convidada a ser vice-presidente e depois fui convidada a ser a presidente da entidade. Fui a primeira mulher presidente dessa associação, que é a maior associação do estado. Ali eu fiquei presidente por 5 anos e aí meu envolvimento com a região, com a cidade de Novo Hamburgo e com a política se tornou mais intenso. A partir dali eu passei a ter vários convites para me filiar a um partido político e também para concorrer à prefeitura de Novo Hamburgo. Tive convite de vários partidos. Mas sempre dizia que eu fazia política já dentro das entidades, porque não só da ACI, eu também sou membro, lógico que agora me desligando, né? Até o final do ano me desligo, sou membro também da Federasul, do Conselho Superior da entidade, e da FEComércio, do Conselho de Economia. Então eu sempre dizia, não, eu já faço política dentro das entidades e da forma que eu faço política eu consigo trazer muito para a nossa região, dentro das entidades, um outro modelo. Mas depois disso tudo, vendo a situação com que a cidade se encontrava, vendo a situação política, percebendo que há uma necessidade de uma nova visão política sobre as coisas, sobre tudo, principalmente sobre a governança pública, eu resolvi então colocar meu nome à disposição, até pela minha formação, né, de urbanista e pós-graduada em gestão de cidades. Coloquei meu nome à disposição, aceitei o convite do Lucas Redecker para me filiar ao PSDB e a partir dali começou a trajetória. Já entrei direto numa pré-campanha, em seguida na campanha, e que bom que estamos aí agora para administrar a cidade de Novo Hamburgo.
A gente comentava aqui antes de entrar no ar dos 45 dias de campanha, né? Sim. Comentaste que foi exaustivo, né? Como é que foi para ti, especialmente, que nunca tinha concorrido a um cargo público, apesar de, como tu comentaste, ter contato com a política, né? Pelos cargos que já exerceu, mas de entrar nesse mundo e diretamente numa campanha. Como é que foi esse choque, digamos assim? Exato, e num modelo modificado, 45 dias, completamente diferente. Então, quando tu está dentro do processo, tu consegue ver as coisas com outros olhos. Certamente quem está fora, quem não faz campanha, quem não tem esse envolvimento, acha muito bom, assim como eu também. 45 dias, que bom, a campanha mais curta. Mas, percebendo e dentro desta campanha, a gente vê que para quem traz um projeto novo, fica bem mais difícil, né? E num país que hoje, exatamente, num país hoje que precisa de pessoas novas dentro da política, esse tempo curto de 45 dias dificulta muito para quem é novo, para quem entra e precisa mostrar o seu plano de governo, as suas novas ideias. Imagina fazer isso num período tão curto, né? Então, vejo que essa lei talvez tenha que ser revista se a gente quer uma nova política, porque ela acaba favorecendo a quem já tem o nome mais conhecido dentro da comunidade. Eu, de alguma forma, já tinha o meu nome conhecido, mas eu precisava levar isso tudo para o grande grupo, para a comunidade como um todo. Então, os 45 dias foram muito intensos, foram realmente cansativos, né? Quem acompanhou viu que no final ali já as energias estavam se indo e a gente busca energia sempre de onde não tem. Não tem, exatamente, e consegue chegar. Então, fiquei muito feliz que conseguimos mostrar para a comunidade o que nós queríamos, o que era a nossa ideia para a administração de Novo Hamburgo. Mas realmente 45 dias é pouco tempo, é bastante intenso. Por outro lado, esses 45 dias valorizam a própria vitória, né, de alguma forma, por ter menos tempo, enfim, como falaste agora, para mostrar o projeto. Enfim, qual é esse projeto, né? Esse projeto que foi mostrado em 45 dias. Óbvio que tem inúmeras áreas que a gente pode passar aqui, que a gente vai passar por algumas, mas qual é a principal diferença? O que tu acha que esse projeto cativou o eleitor de Novo Hamburgo para ser conquistado em 45 dias? Né? Sim, nós levávamos a ideia dessa visão de futuro, né? Olhar para frente, porque a cidade de Novo Hamburgo precisa disso, planejamento. Nós temos hoje uma administração, nós vamos ter uma administração diferenciada nesse sentido. E isso nós tínhamos que mostrar para a população, que era uma administração que tinha que estar voltada para projetos de futuro e não olhando pelo retrovisor. Nós precisávamos ter uma nova Novo Hamburgo, né, com planejamento, que até hoje nós não temos isso. A cidade, Novo Hamburgo, cresce de forma orgânica. É uma cidade que não tem planejamento. Então, nós temos aí várias áreas com pessoas, com a população morando em áreas de risco, né, que foram áreas invadidas, e isso tudo segue. Nós precisamos, então, planejar a cidade, ter fiscalização, mas nós precisamos pensar ela lá para frente, daqui a 50, 100 anos, porque uma cidade ela não é para 4 anos. Uma cidade é para muito tempo. Só que nós precisamos planejar e executar. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Para que a população entenda, e nós precisávamos passar isso, estamos falando de uma cidade planejada, visão de futuro, mas que nós vamos executar. Nós vamos planejá-la, temos a diretriz de onde a cidade quer chegar, mas nós vamos executando. Então nós vamos planejar o ideal e vamos fazendo o possível. Mas existe uma diretriz, não só para a nossa atuação nesses 4 anos, mas para as próximas também. Ou seja, pensando a médio e longo prazo também. Exatamente, porque a cidade precisa disso, não pode mais continuar da forma que está. Da mesma forma, outro tema que nós levávamos com muita força, que é a questão do desenvolvimento econômico de Novo Hamburgo. Eu caminhando por todos os bairros, que foi o que eu fiz, eu caminhei muito, eu fui de casa em casa, em todos os bairros. Lógico, não consegui cobrir toda a cidade, mas a gente foi lá de casa em casa, levando para as pessoas as nossas propostas, e o que mais pediam era emprego.
Então, isso é algo que tem que ser muito pensado. Novo Hamburgo deixou de ser uma cidade que tenha um ambiente confiável para que as empresas se instalem. E as empresas não querem vir para Novo Hamburgo. Então, num problema econômico que o Brasil inteiro está vivendo, Novo Hamburgo está vivendo um problema um pouco maior, porque nós tivemos... Muitas empresas foram embora, né? Resumindo, muitas empresas foram embora, nós não temos esse ambiente confiável, as empresas não querem se instalar aqui, aí eu falo como empresária e convivendo dentro de entidades empresariais, eu ouvia sempre, não, Novo Hamburgo não dá para colocar empresa, não, lá não é muito seguro, a administração pública, ela não ajuda, não... Então, isso é o que... Então, nós temos que mudar isso. E isso eu tinha que levar também à população, precisamos trazer mais empregos. E isso não vai ser feito no primeiro ano, mas nós já vamos começar trabalhando a busca de novas empresas e também começar trabalhando o incentivo ao empreendedor local, principalmente, né? A gente tem que valorizar o empreendedor local para que ele cresça. Então, tudo isso foi levado à comunidade. O empreendedor local, eu conversava com muitos, quando eu falo empreendedor local, a gente está falando desde o dono da padaria, da oficina mecânica, até o da pequena fábrica de calçados, aí nós temos lá uma fábrica maior, uma indústria maior. Todos precisam ter as suas demandas atendidas pela prefeitura. E quando eu falo demandas atendidas, são respostas, que isso também não acontece. Dentro de Novo Hamburgo já faz muito tempo. O empreendedor tenta buscar respostas para problemas seus, de meio ambiente, seja o que for, documentação, o que for, e ele vai várias vezes. Essa queixa, ela aparece em todos os cantos, né? Vai várias vezes até a prefeitura e não tem as suas respostas. Isso não pode, isso desincentiva o empreendedor. Ele acaba mudando para cidades vizinhas. Foi o que aconteceu aqui, ou então um aumento de imposto que acontece da noite para o dia, né? Sobe de 2% para 3% o ISS-QN, desestrutura, porque o vizinho da cidade, da outra cidade ali não tem isso, não, o produto dele não está embutido esse valor. Uhum. Então, isso tudo, precisamos criar esse ambiente confiável, e isso nós também levávamos à população. E temas como segurança, como saúde, como educação, também fazem parte. Mas nós percebíamos muito, ficou muito claro durante toda a campanha, que a necessidade de emprego é muito grande em Novo Hamburgo. Esse seria, então, o ponto principal? Esse é um dos pontos principais, é uma das nossas principais bandeiras, porque não adianta nós trabalharmos hoje, reorganizarmos a saúde, reorganizarmos a segurança, né? Termos uma segurança mais atuante, termos uma educação melhor se o cidadão e a família em casa está sem emprego, porque isso desestrutura totalmente a família. Vai dar problema na segurança, vai dar problema na saúde, porque tu pode deixar de ter um plano de saúde, tu pode ter problemas, aí a gente sabe, as questões financeiras causam depressão, isso tudo vai estourar lá na saúde, a criança deixa de ter lá o seu, começa a ter problemas, ver problemas em casa, vai também na educação. Então, a gente precisa ter emprego e dignidade, é a base de tudo, a gente tem que trazer isso para o cidadão hamburguense. Queria seguir um pouquinho nessas questões, logo após o intervalo, a gente vai para um breve break aqui no nosso Em Pauta, hoje conversando com a prefeita eleita de Novo Hamburgo, Fátima Adalti. Já voltamos. Estamos de volta com o Em Pauta de hoje, conversando com a prefeita eleita de Novo Hamburgo, Fátima Adalti. Fátima, a gente conversava no bloco anterior sobre os teus desafios da tua equipe, né? Uhum. Não só teus, mas da tua equipe também, entrando nesse governo agora a partir de janeiro de 2017 até 2020. Falávamos antes, comentava sobre a questão dos empreendedores locais, da questão das empresas e do desenvolvimento econômico de Novo Hamburgo especificamente, enfim, de se aproximar desses empreendedores locais. Sim. E de incentivar até, né, o empreendedorismo local. Que tipo de ação especificamente pode ser feita para isso, por exemplo, né? Uma das ações que comentava. Sim. Antes, um dos teus focos do governo. Sim, né? Nós vamos ter a sala do empreendedor dentro da prefeitura. Nós vamos dar agilidade aos projetos.
para que as coisas fluam rapidamente. Para que não tranque, como não tu tranque, comentou antes. Exatamente, não pode trancar, porque no momento que tu está trancando projetos, tu está trancando informação para o empreendedor, tu acaba segurando, freando a economia, e Novo Hamburgo não tem mais tempo para isso. Nós realmente precisamos fazer esse enfrentamento. E aí a Sala do Empreendedor e todas as ações, nós vamos captar, né, nós vamos buscar empresas também para Novo Hamburgo. E nisso eu quero usar muito da minha experiência enquanto empresária, principalmente, né, imagina, quando eu estava ali na CI, eu estava representando 1.250 empresas, então sempre lidei muito com o empresariado, sei muito bem sentar e efetivar uma mesa de negociação com o empresariado. Então, isso tudo eu quero aproveitar e levar para a prefeitura para que a gente agilize e consiga trazer essas empresas para Novo Hamburgo, mas, como eu digo sempre, principalmente valorizar o empreendedor local. Essa questão da gestão, tu falaste bastante também durante a campanha, e sempre se tem, aparece essa questão, né, quando se tem um candidato ou um político com esse perfil mais de gestor, um pouco mais voltado para a parte técnica, né? Sempre se fala da questão do trânsito político, né? E aí se tem, agora a Câmara de Vereadores também que foi eleita, se tem só um candidato da tua coligação, nenhum do PSDB, mas um da coligação. Tu acha que isso pode atrapalhar? Como é que funciona? Ainda mais, né, entrando agora nessa questão. Né? Essa pergunta é ótima, porque isso foi utilizado muito durante a campanha, né? Como argumento. Como argumento. A Fátima é muito técnica, né? Mas isso não é verdade. Por quê? E isso é bom esclarecer para a comunidade. Durante os anos em que eu estive à frente da CI, ou mesmo em outras entidades, eu sempre tive um envolvimento político muito grande. Vou falar dos 5 anos em que eu estive presidente da ACI. É só buscar nas reportagens e buscar a informação está aí, né, para todos. Eu estava sempre envolvida politicamente. Ou eu estava em Brasília, eu tive várias reuniões com o então presidente da República, com ministros. Eu ia de manhã e voltava à tarde, por várias vezes a Brasília, junto à Câmara dos Deputados, uma boa relação com os deputados. Aqui, no governo do estado, eu estava lá batendo o tempo inteiro, no governador, né, no Rigoto, depois com a governadora Ieda. Então, eu estava sempre buscando e argumentando e trazendo benefícios, e consegui muitos aqui para a região desta forma, com os deputados estaduais e da mesma forma com os vereadores. Eu lidava com 3 cidades. Então, eram 3 câmaras de vereadores, 3 prefeituras. Me movimentar politicamente não é uma novidade para mim. E hoje, compor com a atual Câmara de Vereadores, não considero difícil, porque precisamos de diálogo. Eu tenho certeza que os vereadores que estão ali, que colocaram seu nome na disputa e que estão hoje eleitos, eles estão ali para fazer o melhor para a cidade de Novo Hamburgo. E assim como eu, como prefeito. Então, nós precisamos dialogar. Esse diálogo vai haver, e eu tenho certeza que nós vamos conseguir juntos uma administração que pense no cidadão, que pense na cidade de Novo Hamburgo. Continuando essa questão de diálogo, né, a questão do diálogo com o atual governo, né? Comentaste já brevemente antes da situação da prefeitura agora. Já houve alguma conversa? Já vai começar essa conversa? Já existe uma equipe de transição? O que tu acha que vai ser? Como tu acha que vai ser esse diálogo? Vai se conseguir fazer o diálogo em função de ser oposição tranquilamente? Sim, durante muito tempo eu sempre tive um bom relacionamento com o atual prefeito Luiz Lauermann. Lógico, quando nós chegamos na época de campanha, é necessário, tudo que tu não concorda, que está errado, tu acaba expondo numa campanha. A campanha é para isso mesmo. Mas sempre houve muito respeito. E eu tive sempre esse respeito por ele e ele por mim. Então, acredito que nós vamos fazer uma transição, imagino que tranquila, espero que tranquila, ela vai começar agora. Existe uma equipe técnica que está sendo montada para isso, né? Vai ser um grupo que vai fazer essa transição e eu vou estar muito próxima, que isso é uma característica minha, eu gosto de estar sempre junto, né? E nós vamos fazer essa transição. Esse grupo vai ser técnico, mas também vai ter uma força política, porque no momento que nós estamos falando em administração pública, eu não posso tirar a política.
né? Eu tenho que ser técnica e política, mas eu preciso mostrar, ter essa transparência com o cidadão hamburguense para que ele perceba que, de fato, nós estamos trabalhando aquilo que está no nosso plano de governo. Nós vamos fazer a transição de forma transparente, que já está no nosso plano de governo para a partir de 2017, mas a partir deste momento também nós temos que dizer como nós estamos trabalhando. Então essa transição será feita, acredito eu, que de forma tranquila, mas tenho certeza que encontraremos a prefeitura com grandes problemas. Mas todos eles são para ser resolvidos. Eu coloquei meu nome à disposição e concorri como prefeita, sabendo muito bem o tamanho do desafio. Como eu disse antes, eu já acompanhei 3 prefeituras durante 5 anos, eu sei muito bem quais são as dificuldades e sei muito bem o que é administrar uma cidade, porque estava ali acompanhando os prefeitos. Então, eu sei o tamanho do desafio, sei que haverão muitos problemas e graves problemas a serem enfrentados, mas problemas existem para serem resolvidos. E é por isso que eu me propus a concorrer à prefeitura. Uma das principais críticas para o atual governo são os gastos com cargos de confiança, né, com CCs. Como é que vai ser a política no teu governo a respeito disso? Tudo o que foi dito durante a campanha. A prefeitura não é cabide de emprego. Nós temos que ter uma administração que respeite o dinheiro público. E para isso nós não podemos inchar a prefeitura com cargos de confiança. Os cargos de confiança eles são necessários, mas ele não é preciso, né, fazer da prefeitura um cabide de emprego. Então, sem dúvida nenhuma, nós vamos diminuir e muito, e aí vem a gestão, porque nós queremos diminuir o máximo possível, e eu sempre digo, a gente precisa fazer mais com menos. Então, para isso vem a gestão que eu falo tanto, diminuir o número necessário e o maior possível de cargos de confiança, mas qualificar quem está lá. Então, como foi dito e como está lá no plano de governo, e como eu disse, e me torno repetitiva falando isso, mas acho que a população precisa sentir confiança na prefeita que concorreu, né, a candidata e a prefeita que assume. Tem que haver coerência entre o discurso e depois o que eu vou executar dentro da prefeitura. Então, nós vamos, todos os cargos, seja qual for, qualquer cargo de comando dentro da prefeitura, será com pessoas qualificadas para tal. Eu preciso fazer uma pergunta que é uma coisa que muita gente comenta, e até aqui na Fevale existem pesquisas a respeito da área, pesquisas muito fortes a respeito na área, com o professor Fernando Spil, que teve uma visibilidade muito grande aí na questão das Olimpíadas e tal, que é a questão do saneamento básico em Novo Hamburgo, que talvez seja das coisas mais críticas da cidade, historicamente, né? Se teve aí um orçamento que foi prometido, que entrou até para se fazer grandes obras, para se aumentar o percentual de saneamento básico. Para 80%, não foi feito talvez 20%. 20% talvez. Então, acho que é uma necessidade de se perguntar a respeito disso, né? O que vai ser feito. Alguns temas são muito importantes que nós vamos abrir essas caixinhas agora, né? Nesse período de transição e depois também já dentro da administração. Esse dinheiro, ele foi aprovado, né? Na época do governo Tarcísio. E então se alardeou muito 80%, que é um pouco questionável. Eu sempre questionei como urbanista que não seria 80%, mas isso não vem ao caso agora. Então se alardeou muito que nós teríamos 80% de saneamento na cidade de Novo Hamburgo e tratamento, né? E isso tudo, esse dinheiro estava aprovado, nós tivemos talvez 20% de obra e o que aconteceu? Isso tudo agora nós vamos verificar e resolver, né? Perdeu-se prazo? O que aconteceu? Nós vamos ver. E aí precisa ser... aqueles problemas que eu falei que precisam ser enfrentados. Saneamento básico é necessário. Se já estava aprovado, se já havia o recurso destinado vindo do governo federal, precisamos resolver, saber o que aconteceu, mas não adianta ficar chorando sobre o leite derramado, né? Vamos resolver o problema.
Outro fato interessante também é a questão do dinheiro do BID, esse empréstimo, que também várias ações, como Hamburgo Velho, como o Polo Tecnológico ao lado lá, então várias, ao lado do Liberato, várias coisas. Precisamos essas informações que não chegam à população de forma correta. Né? Esse portal da transparência que não é tão transparente. Nós precisamos ver o que está acontecendo. E agora, nesse momento de transição, nós teremos acesso a essas informações. Se não tivermos, teremos depois. Mas a população tem que ficar tranquila, sabendo que nós não vamos ficar chorando sobre o problema. Nós vamos mostrá-lo, mas nós vamos resolvê-lo. Para encerrar, infelizmente, meia hora é curto para tanta coisa, mas para encerrar eu queria que tu comentasse, então, ou deixasse uma mensagem aí para a população de Novo Hamburgo sobre as tuas primeiras ações, aí, que pudesse dar uma ideia das pessoas assumindo agora em janeiro, que as primeiras coisas serão atacadas aqui na cidade de Novo Hamburgo. Sim, essa diminuição, né? Nós precisamos logo já... segurar essa vertente, né? O que nós precisamos ter esse respeito com o dinheiro público e enxugar, né? Isso é, de fato, uma das ações e que toda a comunidade está esperando. E depois disso nós temos que fazer esse mapeamento. Então, o primeiro ano sempre é um ano que nós ficamos muito vinculados também ao orçamento, né? O que foi aprovado. E também fazendo todo o mapeamento. Mas, de estudo. Isso aí, do que é necessário ser feito. Mas existe aquele outro trabalho que vai ser, porque eu sempre digo que para ser prefeito não é administrar o caixa, né? Não ser para isso a gente contrata um contabilista. Então nós precisamos ter o outro lado, que é aquele em que eu falei antes, buscar novas empresas, incentivar o empreendedor local. A gente tem que fazer essa economia, nós precisamos nos tornar mais sustentáveis. Então a gente precisa fazer esse caminho, não é só administrar o caixa da prefeitura. Maravilha, candidata prefeita eleita agora, Fátima Daut, muito obrigado pela tua presença aqui Em Pauta. Boa sorte aí nesse governo. Obrigada. E estamos à disposição aí para conversarmos mais vezes. Muito talvez obrigada. Tomara que conversaremos mais vezes. Sim, muito obrigada a todos. E isso nós queremos melhorar também, a comunicação com o cidadão. A gente precisa fazer com que a comunidade saiba o que está acontecendo dentro da prefeitura. Nós vamos estruturar isso logo no primeiro ano para que haja essa comunicação, que o cidadão saiba o que a prefeitura está fazendo, o que ela deixa de fazer, o porquê não vai fazer, o porquê vai fazer. Então, a comunicação ela é importante. Obrigado pela presença mais uma vez. O nosso Em Pauta de hoje vai encerrando por aqui. Você pode acompanhar este e outros programas pelo nosso canal do YouTube, no youtube.com/tvfevale, e também pela nossa página no Facebook, facebook.com/tvfevale. Nós voltamos na semana que vem. Até lá.